Boa noite, família Edificando. Como é que vocês estão? Estão bem? Bom, gente, eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. Enquanto vocês abrem, é sempre uma responsabilidade, né, muito grande me dirigir a vocês. Pela manhã nós tivemos um tempo aqui especial, estamos crendo, orando nessa direção, de forma bem intencional para agora à noite, mas é um prazer, uma honra poder me dirigir a cada um de vocês. A gente tem o hábito de vir com mais frequência pela manhã, mas eu amo vocês à noite também, tá bom? Vocês me amam? Tá bom, vou perguntar de novo, senão vai ficar alto, mas o que valeu foi que... Primeira gravação, eu sei que vocês me amam, eu espero, né? Bom, é uma brincadeira, mas vamos lá então. Eu queria convidar vocês para o texto e com isso a gente ganhar tempo. 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 15 e depois disso nós vamos meditar a respeito. Bom, 1 Reis, capítulo 18, versículo 1. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável pelo seu palácio, homem que temia muito ao Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor, por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em uma e 50 em outra. E lhes forneceu comida e água. Pode repetir comigo? Comida e água. Muito bem. Certa vez Acabe disse a Obadias: vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso, dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor, Elias está aqui. E aí Obadias diz, né, mas o que eu fiz de errado? Perguntou Obadias, para que entregues o teu servo a Acabe para ser morto. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino aonde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, ele os fazia jurar que não conseguiram encontrar-te. Mas agora me dizes para ir dizer ao meu senhor, Elias está aqui. Não sei para onde o Espírito do Senhor pode levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer isso a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu Senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em uma, 50 em outra, e os abasteci de comida e água. E agora me dizes que vá dizer ao meu Senhor, Elias está aqui, ele vai me matar. Estava convicto que seria morto. E disse Elias, juro pelo nome do Senhor dos exércitos a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Até aqui. Amém. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu gostaria de trazer algum contexto daquilo que a gente acabou de ler. A gente está lendo um texto em uma era cujo rei era Acabe. Deixa eu explicar para vocês, assim, em rápidas palavras, o que aconteceu com as 12 tribos de Israel. Elas foram divididas em uma disputa política, vamos dizer assim, e 10 dessas tribos ficaram de um lado, essas 10 tribos são conhecidas como Reino do Norte, e outras 2 ficaram de outro lado,
conhecidas como Reino do Sul. Muito bem, o povo de Israel viveu quase infinitas mudanças de reis. E entre essas tantas mudanças, está aqui uma delas. Acabe é um desses reis, e eu costumo dizer, diz pela manhã, que até esse momento da história de Israel, talvez Acabe tenha sido o pior rei da sua história. O pior de todos, não é? Bom, mas por que é que o reino se dividiu? Se dividiu por uma disputa política. E se eu tivesse que levantar um nome aqui de alguém, de um responsável pela divisão do povo de Deus, ou das 12 tribos, eu levantaria o nome de Salomão, primeiramente. Porque foi no reinado de Salomão que a idolatria começou a chegar. Salomão, ora veja, o homem mais sábio, né, que a terra conheceu, apesar da sua sabedoria, faltou-lhe quebrantamento. Vou repetir. Apesar de sua sabedoria, faltou-lhe quebrantamento. E ele, no seu reinado, permitiu muitas coisas que não estavam no coração de Deus. E o seu filho, Roboão, assume o governo. E esse filho, Roboão, é o responsável técnico. Se nós tivéssemos que processar alguém, teríamos que processar Roboão, porque na prática o pai deixou um mau exemplo e o filho decidiu seguir. E Roboão assina lá a responsabilidade de dividir o povo, dividir o reino do Senhor em duas partes, sendo a primeira o reino do norte, como eu disse, tendo Samaria como capital, e a segunda, reino do sul. E o tempo foi se desenrolando. Nós estamos falando aqui de um rei que reina, que governa no reino do norte. Muito bem. Eu quero levantar para vocês aqui 3 ou 4 personagens desse texto para a gente caminhar juntos. O primeiro personagem é o Acabe, que eu acabei de falar. Acabe é um homem influente, ele é rei de Israel, mas antes disso mesmo ele já tinha uma família, monárquica. E ele então já desfrutava de alguns benefícios dessa família. Mas Acabe se tornou um homem muito influente, se tornou um homem muito poderoso, e não bastasse toda a história de desencontros dos reis de Israel, Acabe, por um acordo político, decide casar-se com uma mulher chamada Jezabel. Talvez você já tenha ouvido falar sobre Jezabel. O nome dela se tornou um pronome, né? De tão ruim que ela é. Muito bem, ela é até lembrada no livro do Apocalipse, né? Muito bem, Jezabel é uma mulher que carrega um nível de malignidade fora da média. Jezabel se casa com Acabe e aos poucos o convence a trazer para dentro do reino do norte a adoração a Baal. Que, aliás, o seu pai, o pai de Jezabel, era um dos grandes entusiastas, aliás, carregava o nome Baal no seu próprio nome. E Jezabel traz os seus hábitos, os seus costumes para dentro da terra do Senhor, ou para dentro da terra ali do reino do norte. E aos poucos começaram a subir e ser construídos os templos dedicados a Baal. Bom, nós já falamos sobre Jezabel, falamos sobre Acabe, falamos sobre o reino do norte e sul. Precisamos falar agora um pouco sobre Baal. Quem é esse Baal? Baal é uma divindade, é o número 1 no panteão ali daquela época. Pelo fato de se usar muito o nome Baal naquela época, você vai perceber ao longo da palavra de Deus que muitas vezes você vai encontrar a palavra Baalins, que na verdade é o plural de Baal. Mas deixa eu te dar um pouco de contexto de quem é esse Baal. Como eu disse, ele é uma divindade. Como eu disse, ele é a principal divindade trazida para dentro do povo de Deus por Jezabel. E ele era um Deus com D minúsculo. Um D minúsculo. Que tinha umas exigências nos cultos que lhe eram oferecidos.
A primeira exigência é que as sacerdotisas e sacerdotes se relacionassem sexualmente ao longo daquilo que chamavam de culto. As imagens de Baal eram, inclusive, envolvidas nesse tipo de atitude. E segundo, ele exigia que crianças fossem mortas no altar. Que seres humanos fossem mortos no altar. Eu gostaria muito, de verdade, de poder dizer para vocês, mas esqueçam isso. Eu estou falando da história do Reino do Norte, mas infelizmente, a relação, a similaridade do que eu estou dizendo com os tempos em que nós estamos vivendo hoje, em fevereiro de 2023, são muito grandes. Acabe era um tipo de líder frouxo. Era um tipo de líder que não cumpria o seu papel. E por vezes nós vemos Jezabel tomando decisões que eram função do rei Acabe. E se você for percorrer a história da humanidade, em particular essa em que nós estamos inseridos, não é incomum encontrar líderes, governantes, que não assumem o seu papel, que não cumprem o seu papel original. Nós estamos vivendo em uma época, e não esqueçam disso, por favor. Nós estamos vivendo uma época muito similar. O espírito de Jezabel não ficou no passado, infelizmente. A necessidade, veja bem, você pode abrir as redes sociais e você vai identificar com seus próprios olhos. Você vai perceber o nível de sensualidade em todas as faixas etárias. E você vai ver uma briga que estão tentando, já conseguiram de certa forma, transformar em uma luta jurídica. Então Baal continua consumindo seres humanos. Jezabel continua caçando profetas. Baal continua recebendo o que ele sempre gostou de receber. Mas eu quero dizer aqui uma coisa para vocês. Nós estamos debaixo das asas do Altíssimo. Não importa qual seja a era, qual seja o momento da história da humanidade, Deus tem o controle total de todas as coisas. Não se acovarde. Então, eu falei aqui, já perdi as contas, quantos personagens, mas eu quero falar sobre o principal personagem desse texto, talvez um dos, mas em particular, um personagem muito querido. Geralmente a gente lê sobre Elias e a gente vai sempre falar sobre Elias, mas eu li um texto que Elias está aqui aparecendo depois de 3 anos e meio, mas eu quero falar um pouco sobre Obadias. Quem foi Obadias? Obadias tinha a responsabilidade de ser ele era o responsável pelo palácio do rei Acabe. Desse rei Acabe, casado com Jezabel, que eu acabei de dizer. No entanto, apesar de ele estar naquele mundo, ele não era dele. E ele tinha essa convicção de forma clara. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Bom, mas eu fui influenciado, tem determinadas coisas que eu fiz porque alguém me influenciou. Não, amigo ou amiguinho. Você tem, sob o seu comando, a decisão final. Imagine a quantidade de oportunidades que Obadias teve naquela época, vivendo nesse ambiente. Mas a Bíblia fala sobre Obadias de uma forma muito especial. Ele era um temente homem de Deus, servindo dentro de um palácio que estava apodrecido desde a raiz, desde a divisão dos reinos. Mas ele continuou firme. E o que foi que esse Obadias fez? Esse Obadias do texto tomou uma decisão limite. Quando ele vê que Jezabel está tendo êxito
como nós lemos aqui, na morte, no assassinato de profetas, e eu acrescentaria, sacerdotes do Senhor. Qual era o propósito de Jezabel? Exterminar o povo de Deus, exterminar tudo que pudesse lembrar o nome do nosso Deus. Por isso digo que nós estamos numa fase da história da humanidade que é muito similar. Muito similar. Cada dia que passa, você vê algo se manifestando que vai contra a palavra de Deus. E eu preciso lembrar você precisa olhar para mim e eu te lembrar disso hoje à noite. Isso não é por acaso. O reino espiritual é real. Nós não nos limitamos a esse cenário que você está vendo. Dias atrás, a pastora Sônia mandou um vídeo da pastora Zenete, falando um pouco sobre revelações que o Senhor tem entregado para ela, tem entregue para ela, e eu consigo enxergar essas cenas. Deixa eu dizer uma coisa para você, pai. O inimigo ainda quer tragar o teu filho. Deixa eu dizer uma coisa para você, profeta. Jezabel ainda quer te matar. Mas tem algo aqui, tem uma presença, né? Tem uma instalação aqui da presença de Jesus aqui, que está pronto para nos levar mais fundo e nos acordar, nos chacoalhar da nossa cadeira, nos chacoalhar, às vezes, talvez, do nosso comodismo, muitas vezes. Quero falar com você que está me ouvindo, está me assistindo de casa. Se quiser chegar perto para dar aquele efeito. Quero falar com você que está em casa. Vou ficar grande na sua tela agora. Eu já sou pequeno, né? Deixa eu falar com você que está em casa. O Senhor vai te tirar desse sofá hoje. Deixa eu falar mais uma coisa. O Senhor vai erguer você daí. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você tem motivos para estar em casa, eu estou doente, eu não consegui, ok. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu me lembro o que eu senti quando eu entrei na igreja pela primeira vez, depois de 3 meses e mais alguma coisa. Eu me deitei aí na galeria e não conseguiam me tirar daí, porque nunca na minha vida eu tinha sido proibido de entrar na casa de Deus. E ao longo da pandemia isso aconteceu. Então, se você está em casa porque está apático, se você está em casa porque acha que o online é mais confortável, eu vou tirar esse desconforto de você hoje. Eu e o Espírito de Deus. Aumenta o som aí de casa também. Ou abaixa, né? Aumenta. Então, gente, voltando aqui para os presentes. Olá, boa noite, tudo bem? Eu queria dizer que não importa o lugar, não importa o estágio da história, Deus é o Senhor da história. Você vê intervenções nítidas, e eu estou falando sobre uma que eu entro mais agora. O que acontece com Obadias? Obadias está servindo dentro do palácio, de um palácio apodrecido moralmente, espiritualmente, economicamente, está apodrecido. Mas Obadias está firme. E quando ele vê que Jezabel decide matar todos os profetas, sabe o que ele faz? Ele coloca a mão no bolso e diz assim: eu vou sustentar esses meus 100 irmãos profetas. Talvez para você soe estranho, mas Obadias encontrou 2 cavernas, acomodou esses irmãos esses 100 irmãos nessas 2 cavernas, e serviu, e eu pedi por isso, para que vocês repetissem, e serviu comida e água. Aí você fala, só isso? Não tinha sobremesa? Bom, então deixa eu te dizer
que a terra está 3 anos e meio sem água. E mesmo num período em que a terra não tinha água, os profetas de Deus, dentro de uma caverna, recebiam uma porção diária de comida e água. Se tem uma coisa que eu aprendi, e eu não posso ser o autor dessa frase, é uma pena, e por isso tenho que dar o crédito. Eu não sei quantos conhecem a missionária de May Williams, mas nós estivemos juntos muitas vezes. Ela chegou, inclusive, a se hospedar na nossa casa, e eu ficava ali, né, tentando extrair coisas dali. Para quem a conhece, sabe do que eu estou dizendo. E é a missionária de May Williams que diz o seguinte: Deus não tem compromisso com as suas vaidades. Ele tem compromisso com as suas necessidades. E naquele momento poderia haver um tratamento VIP? Poderia. Mas o que eles precisavam chegava diariamente. Deixa eu dizer para vocês, não importa o estágio espiritual, não importa o estágio político. Há pouco tempo atrás, nós vimos crentes assim. Agora, o que eu faço? Não importa o estágio político. Não importa o estágio social. Deus tem o controle nas suas mãos. Deus tem o controle nas suas mãos. E eu posso, irmãos, recorrer a vários textos. Esse é só um de centenas, talvez milhares, mas para não haver auditoria, desde que não seja da Price Waterhouse, né? Eu queria apenas te lembrar que isso não é uma novidade na Bíblia, desse controle absoluto de Deus. Esse medo que muitas vezes abate o nosso coração, é um medo que precisaria conhecer o Senhor, de uma vez por todas. Mas, eu queria lembrar vocês de uma coisa. Eu queria entrar com vocês, de certa forma, nessas cavernas, né? Estavam ali 100 profetas, divididos em 2 grupos. E eu queria que você pensasse comigo, me ajudasse a pensar como é que você imagina que tenha sido a experiência desses profetas. Jezabel está cortando o pescoço dos profetas. E Obadias, esse mordomo que cuida ali do palácio do rei, decide colocar dinheiro do bolso para alimentar esses irmãos e oferecer-lhes água, mesmo num tempo de seca. Mas eu quero te chamar um pouco para dentro dessa caverna e te lembrar o que aconteceria se você estivesse dentro dessa caverna, não é? Porque quando nós estamos vivendo aqui em tempos modernos, né? Veja só, nós temos cadeiras estofadas, temos a equipe de voluntários para nos atender. Agora, né, estamos voando, voe. Temos ar-condicionado, telão, temos tudo, microfone, tudo que você possa imaginar para te oferecer o maior conforto possível. Mas esses irmãos viviam, os 50, dentro de uma caverna, com uma única pequena garantia de que eles iriam comer naquele dia. Como eu disse de manhã, uma espécie de um maná novo, né? Um maná diferente. Mas eu preciso te dizer por que é que esse texto chegou até mim. Tá bom, assim, e aí? Como é que esse texto chegou aí? Muito bem. Eu estava no meu momento secreto com Deus. Eu estava naquele lugar secreto que a gente costuma dizer, orando ao Senhor e pedindo a Ele direção, mas também, de certa forma, fazendo algumas perguntas, né? Essa semana eu tive uma conversa maravilhosa com a pastora Sônia, né? E a gente estava falando sobre essa questão de fazer perguntas. Eu falei, pastor, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade, não é? Eu não sei quantos lembram, eu nunca mais vou esquecer a pregação que a pastora Sônia pregou aqui sobre Abacuque, de que nós, sim, podemos perguntar, mas não podemos morar nesse lugar da pergunta. Temos que partir desse lugar. E eu estava ali no meu momento secreto, dizendo para Deus sobre áreas da minha vida que eu via que eu precisava demais de uma intervenção do Senhor. E eu não estava reclamando exatamente, mas eu estava ali falando com o Espírito, até que Ele me traz esse texto. O texto de 1 Reis, capítulo 18, especificamente no momento em que o texto descreve
essa atitude de Obadias. E o Espírito trouxe para mim, trouxe coisas que eu quero compartilhar com vocês hoje. Ele me disse assim: haverão momentos na história da minha igreja, dos meus servos, em que eu vou recolhê-los para um tempo particular. Nessa nossa conversa, a pastora Sônia e eu, a gente estava falando um pouco sobre isso também, de que existem coisas que são inexplicáveis. Só Deus pode explicar por que um, por que o outro não, e assim por diante. Mas existem momentos, e eu quero ser específico aqui com você que está aqui hoje à noite, que Deus nos recolhe, nos arrasta, muitas vezes para o deserto, nos arrasta para um lugar apenas com o básico. E Ele nos mantém, alguns por anos, meses, décadas. E o que o Espírito estava me dizendo mas chega a hora que eu decido expor, que eu decido trazer a existência de novo. Se eu tivesse que dar um tema para essa pregação de hoje à noite, o tema seria profetas sem rosto. Aqueles profetas que estavam ali dentro, eles foram tirados, eles foram extraídos da sua missão profética, mas foram sustentados por Deus, o que me leva a crer que Deus ainda tinha planos para o ministério profético deles. Mas chega uma hora, e eu não sei se você vai se identificar, pode colocar aqui. Eu não sei se você vai se identificar, mas a impressão que eu tenho no Espírito é que muitas vezes o Senhor decide tirar o nosso rosto. Eu quero falar com pessoas muito específicas. Eu quero falar com pessoas muito específicas hoje à noite, e eu quero que você me ouça. Existem momentos em que nosso ministério, seja ele qual for, em particular o profético, nós entendemos que o nosso ministério se apaga. Nós vamos, aos poucos, sendo submetidos a processos de dor e todos outros. E aos poucos a gente vai percebendo que a nossa identidade vai sendo tirada. A nossa capacidade de compreensão dos fatos, como eu disse para vocês agora há pouco, a nossa compreensão dos fatos vai indo embora. Mas chega um momento, como nesse texto que eu li hoje, que a seca recebe uma notícia do céu: as chuvas estão vindo. E aos poucos, esses profetas vão percebendo que eles estão, aos poucos, recebendo a oportunidade de terem as suas identidades devolvidas. Deus quer nos devolver a nossa identidade de novo. Deus quer nos trazer de volta para fora dessas cavernas e nos colocar em um lugar que Ele escolheu para que estivéssemos, como protagonistas da nossa história pessoal, ministerial e tantas outras facetas que a vida nos coloca. Essa era a imagem que eu tinha de pessoas que haviam sido tiradas, que haviam sido levadas para um lugar escuro, secreto, e que ali eles seriam submetidos a um processo. Deixa eu falar com você. Talvez você se identifique. Eles ficaram, não sabemos exatamente quanto tempo, mas sabemos que eles podem ter ficado em torno de 3 anos. Pode ter acontecido isso. Pode ter sido menos, pode ter sido até um pouco mais. O período todo dura 3 anos e meio. Mas o fato é que chega um momento na nossa história que Deus chama para fora aqueles que estão comprometidos com o processo.
Deixa eu dizer para vocês, o que eu estava levando para o Senhor naquele dia de oração, naquele dia, no meu devocional, era algo que eu tenho orado desde outubro de 2009. Vem aqui, Lucas, sua presença ilustre. Rapidamente, quero te mostrar uma coisa. Deixa eu te mostrar uma coisa. Não precisa do microfone. Vem aqui. Vamos rápido, vai. Depois eu vou cobrar esses minutos aí na... Está vendo esse rapaz aqui? Sabe quantos anos ele tem? 14. Sabe quantos anos ele tinha quando eu comecei a orar a Deus? Ele tinha 1 ano. E em junho ele completa 15. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vou carregar aqui o meu exemplo. Talvez você esteja esperando há 13 anos como eu. Mas eu quero te dizer, profetas, eu quero te dizer, chega uma hora que Deus nos convida para fora da caverna. Eles podem ter esperado 3 anos e meio, pouco mais, pouco menos, mas chega uma hora, eu não sei quanto tempo você está esperando, mas eu quero te dizer sobre uma coisa. Há ruídos de chuva. Há ruídos de chuva. Há ruídos de chuva. Eu não sei quanto tempo você esperou essa chuva. Eu tenho esperado há 13 anos. Mas eu quero te dizer uma coisa. Ainda que eu tenha que levar esse cara para o altar e casar ele, eu prefiro continuar nesse lugar com Jesus. Eu não saio de lá enquanto ele não sair comigo. Às vezes, é para você, às vezes, a gente fala assim, eu achei apropriado que ele viesse, porque às vezes a gente fala assim, não, meu filho tinha 1 ano. Quantos anos ele tem? 14. Não, mas é assim mesmo. Você acha que é assim mesmo que ele sai da barriga da mãe? Você acha que 1 ano depois de ter saído da barriga da mãe, ele estaria assim? Não é um filho de elefante, né, gente? Mas vamos lá. Deixa eu agora concentrar. Aonde estão os profetas que andam sendo submetidos a cavernas? Talvez há 3, talvez há 2, talvez há 6 meses. Aonde você está? Eu quero falar com você hoje. Porque o que Jesus me disse naquele lugar secreto chega uma hora que Ele desvenda os nossos olhos e nos libera. E eu quero falar com você, profeta, e com outros aqui, mas em particular com você, profeta. Mas deixa eu abrir um parênteses. Por que eu estou mostrando Lucas? Por que eu estou falando de 1 ano? Por que eu estou falando de 13 anos? Porque às vezes o profeta, ou qualquer outro ministro, acha que quando Deus o convida, Ele convida assim, vamos, quer ser profeta? Quero. Assim diz o Senhor, minutos depois, assim diz o Senhor. Mas deixa eu te contar a minha história aqui na Igreja Edificando. Eu venho de uma jornada de 23 anos, repito, 23 anos, em uma outra denominação, em uma outra igreja. E quando eu cheguei aqui, a primeira conversa que eu tive com o nosso pastor, eu disse para ele, pastor Fernando, o senhor não se preocupe com absolutamente nada, porque eu estou aqui para me submeter ao processo. E esse processo, nós completamos agora em janeiro, 4 anos na Igreja Edificando. E eu fui submetido a esse processo. Se você quer realmente ser tirado dessa caverna, esteja pronto para o processo. Ah, mas foi Deus que disse que eu sou profeta, preciso fazer 1? Precisa, eu fiz. Ah, mas eu já sou profeta há 20 anos, eu preciso fazer 2? Precisa, eu fiz. Aqui a minha facilitadora querida, Tainá. Precisa fazer 3, 4, inters. Bom, o que eu quero te dizer é o seguinte. Se você não tiver submetido ao processo, se você não tiver disposto a ser submetido ao processo, continue dentro dessa caverna.
ela é um lugar apropriado para você. Agora, se você estiver disposto a cumprir esse processo, o Senhor tem um convite para você hoje. Agora sim, profetas, primeiros profetas, pessoas que têm um chamado profético, mas que reconhecem naquilo que eu estou dizendo aqui hoje algo familiar para você. Há muito tempo eu tenho ficado aprisionado. Se você tem um chamado, um ministério profético sobre a sua vida, e você reconhece, eu preciso ser específico, como fui pela manhã, e você reconhece que você está em cavernas, mas você está disposto a se submeter a esse processo. Vocês acham que foi fácil para esses homens, mesmo depois de saírem daquela caverna? Você acha que Jezabel desistiu? Se ela não desistiu em 2023, imagine naquela época. Ela tanto não desistiu que Elias fugiu dela de novo, depois do episódio lá no monte. Então eu quero te chamar aqui. Por enquanto eu quero te chamar aí mesmo. Você que tem um chamado profético. Você que reconhece que anda vivendo em cavernas por anos, meses, dias, semanas. Me ajude, você sabe quanto tempo você está lá. Eu quero que você levante as suas mãos como um profeta. Você que está aí em cima, isso, glória a Deus. Sempre espera o primeiro, tá vendo? Quando o primeiro levanta, vem os outros 100. A gente é crente, já conhece ritmo. Levanta alto. Eu estou dentro de uma caverna. Você não tenha vergonha disso. Porque hoje o Senhor vai te arrastar para fora dessa caverna. Glória a Deus por vocês aí em cima. Glória a Deus. Realmente são muitas pessoas. Abaixe suas mãos, por favor. Deixa eu dizer outra coisa. Talvez você tenha um chamado evangelístico. Você tem algo sobre você em relação ao ministério evangelístico, né? Aonde você está? Caso você se identifique com isso, eu quero que você levante suas mãos. Isso. Alto, por favor. Não é comigo o assunto. Você sabe bem disso. Bem alto. Isso. Glória a Deus. Quantas pessoas? Ministério profético. Eu quero agora convidar a levantarem as mãos aqueles que se identificam com o que eu disse. Olha, estou sendo específico. Eu estou há muito tempo preso dentro de cavernas. E eu sou um mestre. Eu tenho um ministério do ensino sobre a minha vida. Eu sou um mestre. Eu queria que você levantasse suas mãos. Apenas quem é mestre e que está trancado dentro de cavernas. Amém. Glória a Deus. Agora eu quero fazer um chamado muito especial. Eu quero falar com aqueles que foram pastores um dia. Eu não sei o que aconteceu com você, mas eu posso dizer para você o seguinte: se você estiver disposto a cumprir o processo, Deus está disposto a te levantar de novo. Deixa eu falar para você uma coisa, é o que o Espírito está me levando, é rápida. Nesses 4 anos, 3 praticamente de absoluto silêncio. A primeira vez que eu preguei foi aos 17 anos de idade. Eu tento me esquecer, mas não consigo. Coitado daquele povo. Eu tinha uma Bíblia Thompson e achava que era um teólogo de primeira linha. Tinha comprado há poucas semanas. Meu Deus, uma Bíblia anotada. Estão lá comigo até hoje ali, como testemunhas. A gente está aqui, hein? A gente lembra do seu primeiro sermão. Então, a pregação sempre esteve presente. Eu sou um homem de 47 anos, lá se vão 30. Mas o Senhor me levou para um processo de dores.
o Senhor me adestrou, me domesticou, como se tivesse colocado um cabresto, alguma coisa, uma corrente me segurando. E ele disse assim para mim, e isso é literal: você só sai daqui quando eu for suficiente para você. Quando seus olhos voltarem a brilhar por fascinação, quando o seu ministério for menos importante do que eu, vocês estão diante de um homem quebrado, esmagado pelo processo, mas perdidamente apaixonado por Jesus. Algumas cavernas, às vezes, não é sempre, duram muito tempo, porque a gente demora para ir. O Senhor quebra, o Senhor frustra. Ele quer de volta a sua exclusividade, entende? Entende? Entende que talvez o tempo que nós estamos conectados nas redes sociais, como diria John Piper, o tempo que a gente permanece conectado às redes sociais é uma grande prova de que tempo para orar nós tínhamos. Por sinal, eu entendi, eu não estou dizendo que você deva entender o mesmo, mas eu entendi no meu coração que eu deveria desativar minhas contas. No caso, não desativar, mas eu me recolhi. Eu só volto a acessar minhas redes sociais no dia 1 de março. Comecei isso agora, no dia 1 de fevereiro, durante um mês. Eu não quero contato com as redes sociais, exceto WhatsApp, trabalhos e outras coisas, com muitas restrições. Talvez o Senhor queira algo parecido. Nós estamos num tempo de jejum, sendo submetidos ao Senhor. Uma pessoa me disse assim: nossa, você tem jejuado bastante, né? Eu falei, como é que você sabe? Alguém muito próximo nosso ficou sabendo. Porque vai almoçar? Não. Eu estou sempre com aquela garrafa azul. É minha dieta. Talvez não, certamente Deus quer um pouco mais hoje à noite. Um pouco mais. Ele quer tirar do nosso coração a idolatria. Sopra, Espírito. Aumenta a frequência, aumenta. Aumenta a frequência, Espírito. Mais. Você consegue perceber também? Consegue? Você reconhece a voz do seu pastor? Vem, Espírito. Deus quer fascinação nos olhos. E eu vou encerrar isso e parto para o final. Eu quero dizer assim: um dia eu estava sentado ali. Às vezes eu sento ali, sento lá, mas enfim. O meu caso, né, gente? E aí vocês podem me cobrar isso depois. O pessoal do Inter sabe, já dei algumas aulas no Inter, já falei sobre isso. A gente sai de casa 9h15, 9h10, para chegar aqui 9h30 pela manhã. Porque eu gosto de estacionar o carro, como o pastor falou, né? Eu gosto de estacionar o carro, fazer o check-in do Lorenzão, da Lorena e tudo mais. Aí eu vou lá para a mesa, vou lá para Sam. Eu vi você, Sam, você estava desse lado, eu acho. Aí eu vou lá na lanchonete aqui, eu falo: Sam, me dá aquele pão de queijo bem douradinho. Eu quero um cappuccino, eu sento lá, eu abraço meus irmãos, revejo gente e tudo mais. E durante 3 anos eu fui submetido a esse processo de esmagamento do Senhor. E na primeira vez que o pastor Fernando me convidou para pregar, eu por acaso sentei aqui, nesse canto. Eu estava bem tenso, como inclusive fico sempre, com frio na barriga, como a Vanessa costuma dizer. Espero que ele continue aí, e eu também. Eu estava sentado ali. E nós estávamos num tempo de adoração aqui, e o Espírito Santo falou para mim: abra os seus olhos. E quando eu abri os olhos, eu vi aquela escadaria ali de 4 degraus, eu já contei. 3 degraus, mais uma. E o Espírito Santo perguntou para mim:
está pronto. Está pronto para a gente continuar essa história. Eu disse, 20 e tantos anos fazendo isso, eu me sinto como se eu estivesse pregando pela primeira vez. E eu disse para o Espírito, conte comigo. E eu disse, eu não preciso de nada, Espírito, eu preciso só de você. Eu só quero você, Espírito. Existem momentos, eu não sei se você se identifica, mas que o céu fica bem baixinho. Bem baixinho. E naquele lugar ali, longe de performance, longe de tantas e tantas coisas que fascinam muitas vezes, é naquele lugar que Deus prepara guerreiros. No lugar de oração, de devoção, de entrega. Jesus me fez encostar o meu nariz no chão. E aos poucos eu fui me acostumando com aquilo, até me apaixonar por aquilo. E dizer, se a tua presença vier um pouco mais, eu consigo, Senhor, recolher um pouco mais. E quando a minha paixão estava estabelecida em Cristo, Ele me liberou. Mas me liberou calmamente. Então, pastor, se você está aqui, eu quero te dizer, eu tive que contar isso, o Espírito me levou a dizer. Talvez você tenha chegado aqui e falado, mas eu sou pastor há 15 anos, há 20, há 30. Amigo, aceite o processo. Se você tem um chamado pastoral e está dentro de uma caverna, eu quero que você levante as mãos. Aleluia. Eu teria que levantar a sua mão, né? Ainda bem. Mais alto, por favor, querido. Isso. Olha, amém. Pode abraçar suas mãos. Existe um ministério muito específico, que é o ministério apostólico. E tudo que eu estou dizendo aqui serve para apóstolos, serve para pastores, serve para evangelistas, serve para mestres, serve para todos os ministérios. Você está disposto a voltar para o lugar de fascinação em Cristo? Vão processando isso. Apóstolos. Geralmente quem tem ministério apostólico já descobriu. Você é um desbravador, não é? É isso que os apóstolos faziam. Eu sei que é muito específico, mas caso exista alguém aqui com o ministério apostólico, eu quero que você levante suas mãos. Temos alguém? Me ajudem. Sim, não? Sim, eu entendo que é um ministério bem específico. Vou perguntar de novo só para ter certeza. Temos alguém aqui com o ministério apostólico? E se você está me ouvindo aí de casa, eu quero que você, por favor, lembre-se, se mova. Eu quero que você diga aqui no chat, aqui no YouTube, eu sou um profeta que estava escondido em cavernas. Muito bem. Vamos colocar em pé? Yes. Há um movimento do Espírito bastante sutil aqui, mas que ele vai fazer bastante barulho daqui a alguns minutos. Deixa eu dizer para você, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Deixa eu dizer para você, chegou o tempo de chuvas sobre a terra. Chuvas. Chuvas para quem está comprometido com o processo. Eu sei o que eu estou falando para você. Deus tem me quebrado há muitos anos. Então eu quero te convidar. Você que tem um ministério profético, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui desse lado aqui, por favor. Todos que levantaram as mãos, por favor. Vai dar certo. Vai dar certo. Profético aqui desse lado. Profetas.
Saia do seu lugar dizendo assim: eu não sei o que tem pela frente, mas eu estou comprometido com o processo do que Deus tem. Eu gostaria que vocês ficassem aqui do meu lado. Isso. Vocês que estão aí em cima, eu gostaria que vocês ficassem um pouco à parte, para que nós pudéssemos, ao orar, sabermos de quem se trata. Não temos plaquinhas, né? Profética, etc. Vamos lá. Se você é um evangelista que tem vivido em cavernas, eu gostaria que você viesse aqui. Aqui comigo, por favor. E os evangelistas aí em cima, ajudem para que a gente possa fazer uma pequena divisão. Ó, profetas aqui, evangelistas aqui. Glória a Deus. Mestres, vem. Mestres, aqui. Mestre. Mestres, aqui ó. Mestres. Chequinho aqui ó. Chequinho dos mestres é aqui. Aqui. Você sabe, né? Você já sabe, né? Quer que eu fale? Tá bom. Profetas, evangelistas, mestres. Aonde estão os pastores? Alex, se vira aí. É desse lado aqui. Evangelistas, mestres, pastor. Eita, é aqui mesmo. Vem mais pertinho para mim. Aí, garoto. Você vai ver o que vai acontecer. Pastores aqui. Profetas, evangelistas, mestres, né, Samuel? E pastores. Sabe o que nós vamos fazer agora? Nós vamos adorar a Deus. Porque o que o Espírito me disse hoje de manhã é que tudo já está pronto, tudo já está preparado. E eu creio em um tempo de chuvas. E olha, amém. Eu vou dizer uma última coisa. Sabe qual era a fama de Baal? Alguém sabe qual era a fama de Baal? Olha aqui a equipe de mestres. A fama de Baal era de ser o Deus das águas. Só que durante 3 anos e meio, o dono das águas que faz fluir, prendeu as nuvens. Aquele que tem a voz como de muitas águas. E ele humilhou o Baal. E eu creio nisso, que ele continua humilhando os deuses desse mundo. Quem é o Deus das águas? Segundo João, eu estava caído como morto, e uma mão me tocou nos ombros e me colocou de pé. Eu tive medo e ele disse: não tenha medo, João, sou eu. A sua voz é como voz de muitas águas, os seus olhos são como chamas de fogo. E nós vamos adorá-lo hoje. Tem suporte aí em cima? Tem, né? Amém. Eu queria te convidar a cantar isso que o Espírito trouxe para mim hoje, bem cedinho. Vamos cantar. Eu não sei ensinar profeta a adorar, então adore você mesmo. Eu não sei ensinar pastores a adorar, meu. Vocês são mestres. Não consigo. Evangelistas. O que eu quero recomendar é resposta. Como diz a pastora Sônia, vem, resposta. Coloque-se numa posição correta. Se apresente diante de Deus. Você que está em casa, que faz parte de algum desses, levante-se. Deus quer ouvir a sua voz. Vamos embora.
sobre mestres, sobre pastores. Só tu é. Só a igreja. Eu pediria que pastores, líderes, nos ajudassem aqui, se movessem entre os nossos irmãos. Eu sei que alguns de vocês já estão se movendo, mas eu gostaria de fazer uma coisa. Eu queria que você prestasse atenção em mim aqui rapidamente. Eu sei que não vai ser tão simples, mas eu gostaria de chamar o pastor Fernando e a pastora Sônia aqui. Rompe. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem puder, quem estiver em condições, olhe para mim, por favor. Pastor Fernando, a pastora Sônia são os meus Obadias, os meus Elias. Eu queria reconhecer a autoridade de vocês sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu ministério. Eu agradeço por cada bronca, por cada puxada de orelha, por cada profecia. Espada, sabe? Quem já foi cortado pela profetisa Sônia sabe que já viu, né? Das vezes em que eu recebi um abraço do meu pastor, daquele abraço, aquele que nós sabemos qual. Muito obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Aquele abraço. Eu vou falar para Jesus na eternidade. Deixa eu abraçar o pastor Fernando de novo. E essa querida pastora. Sabe, gente, eu fiz o E1, E2, E3, E4, E-Inters. Eu cumpri todo o trilho da igreja. E na primeira aula eu falei assim: quem aqui sabe o que é batismo? E aí eu estava no E1. E o Espírito Santo me disse: esse é o seu lugar. O lugar dos aprendizes. O processo. Então, se você está disposto ao processo, a esse tempo de tratamento, eu quero te dizer que essa casa tem profetas. Submeta-se. Não, eu fui chamado para frente, eu sou profeta, eu posso profetizar ainda hoje. Calma, talvez não. Talvez você tenha que passar por uma escola. E talvez a escola seja: quer saber qual foi a minha primeira missão aqui na Igreja Edificando em Cristo? Querem saber? O pastor Roberto não está aqui, mas ele é o culpado. Ele disse assim para mim: sabe, nós vamos ter a E-Conf e nós estamos sem ninguém para ficar no estacionamento. E eu pensei muito em você. E eu fui lá. Quem aqui estava nessa E-Conf e eu estava ajudando a estacionar? Aqui, ó, minhas testemunhas. Parei o carro desse cara aqui, ó. Ajudei esse cara a parar o carro. Isso não me diminuiu. Se você estiver disposto a fazer isso, seja bem-vindo a um novo tempo ministerial. Há um peso da glória de Deus aqui sobre nós hoje. Submeta-se. Eu não me sinto digno de encerrar esse tempo. Eu entendo que isso é papel dos nossos pastores. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Uau. Obrigada, Senhor.
Nós temos um compromisso com o Senhor. Vários. Eu me lembro desde quando nós começamos a igreja. Uma das primeiras coisas que eu lembro do Espírito me dizer é que ele precisava só de 5 pães e 2 peixes. Lembra disso sempre na sua vida. E um dos compromissos que o lugar da adoração trouxe para mim foi de que a adoração é para Ele. Ele é único, digno de todo louvor, de toda glória e de toda honra. O nosso compromisso de darmos a Ele a glória, amém? E o Senhor, Ele vai nos alinhando, trazendo palavras como essa, nos reposicionando. Mas eu queria falar para aqueles que não vieram à frente. Aqueles que por alguma razão não vieram. Eu quero ler um texto para você, antes da gente terminar cantando. Esse foi o testemunho de João Batista. Quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhes perguntar: quem é você? Ele respondeu com toda a franqueza: eu não sou o Cristo. Então quem é você? Perguntaram eles. É Elias? Não, respondeu ele, eu não sou Elias. E é o profeta por quem temos esperado? E João disse, não. Afinal, quem é você? Nós precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? O que você que não veio nesses apelos, ouça o que o Espírito está dizendo. O Senhor, Ele realmente reafirma os nossos chamados e os nossos ministérios, a nossa vocação. E de tempos em tempos, Ele faz isso para nos alinhar de novo, para cumprirmos a missão. Mas eu creio que o Senhor nos uniformiza, nos coloca todos numa mesma página, através da resposta que João Batista diz, quando perguntam a ele, quem você é? O que você tem a dizer? E João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu quero que você levante as mãos agora aos céus, todos, incluímos todos, incluímos a igreja do Senhor. E você vai dizer, eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Aleluia! Aleluia! Sim, o Senhor reparte dons, o Senhor reparte chamados. Mas quando você for questionado, quem é você? Além de filho, como nós cantamos hoje, respondemos, você é uma voz. Olhe para o teu irmão que está do lado e diga, nós somos uma voz clamando do deserto, preparai o caminho para a volta do Senhor. Eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a volta do Senhor. Levante as suas mãos e declare, tudo está preparado. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração. Mais uma vez. Tu és o único motivo que me fez chegar. Mais uma vez, vamos início. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Abre teu coração. Abre espaço. Tu és o único motivo que me fez. O único motivo do nosso chamado.
preparado aqui a casa e o meu O coração Declara isso para o Senhor. sempre vai ser o mais importante. Tu és o único motivo que me fez O único motivo. chegar. Os filhos já estão chegando aqui. A voz que clama no deserto: Agora preparai o caminho. somos dois ou três ou mais. Encontre coração disposto a queimar. A queimar onde o Senhor me levar. Todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar. Só quero te falar, teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca e beba, 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 beba. Roba la baixara da la vassoura da la bacória da la ora baba baixara da la baixara da la vassoura da la ba. Roda la baixou. Oh, oh. Bebe, 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 bebe do rio de Deus. Jesus, Jesus, Espírito Santo, aquele que crer no Espírito, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Rios de águas vivas. Só tu és. Chora, 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 ora, chora, Outro como tu, não há outro como Abra-se, 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 abra-se. Chora, bababacora, dele, basura. Chora, dele, chora, dele, Não há outro como tu, não há outro como Jesus. Aleluia, adore, 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 somente com sons, com sons. Chora na bacora, nele, massora, nele, Roma, mama, la basora, nele, massora, nele, aquele que tem sede, bebe, 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 bebe. O cansaço alimenta o povo cansado. Os profetas, aqueles que são voz clamando no deserto, preparando o caminho para a volta do Senhor, que sejam alimentados hoje, que sejam saciados hoje. Você que é voz, que clama no deserto, que prepara o caminho para a volta de Jesus, seja saciado pela presença do Senhor. Seja saciado pela presença do Senhor.
Não é o momento da pergunta. Não é o momento porque ainda não. É o momento da adoração na sua vida. Adoração na sua vida. Adoração na sua vida. Você sabe o chamado. Você sabe aquilo que o Senhor desenhou para você. Mas o Espírito do Senhor te convoca à adoração. 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 A devoção. A rendição. Bebe do rio de Deus. Volta aos pés para Jesus. Fala conosco na suavidade. Libera, Senhor, sobre os músicos agora, o som. Da volta à adoração, da devoção. Coloca-nos debaixo dos teus pés. Jesus, que não falte adoração. Não pergunte, diga: Senhor, não vai faltar adoração. Não vai faltar adoração. Não vai faltar adoração. Não vai faltar adoração nesta casa. Não vai faltar adoração. Tira agora, Senhor, para adoração. Adoração, mais do que canções, mais do que música, mais devoção, honra ao Senhor. Ele é digno, 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 só Ele é digno, só Ele é digno, só Ele é digno, só Ele é digno. Jesus. Chora glória da passou. Ora da balabassora da baia. Sim, Senhor. Jesus. Cantar mais uma vez o refrão. Santo. Levanta a tua voz ao Senhor. Só tu és santo. Não há outro como tu. Alinha-nos, Senhor. Não há outro como Alinha-nos. Não há outro como tu, não há outro como Jesus. Santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu. Não há outro como tu, não há outro como Jesus. Amém. Sabe, amados, nosso primeiro ministério e o principal ministério nosso é sermos adoradores. Porque um dia, quando nós estivermos na glória com o Senhor, lá não haverão pastores,
Lá não haverão apóstolos, lá não haverão mestres, lá não haverão evangelistas, lá não haverão profetas. A única coisa que nós vamos ter, o único ministério que nós vamos ter na eternidade é o da adoração. Todos nós temos que ser adoradores. Todo profeta precisa ser adorador, todo evangelista precisa ser adorador, todo pessoa, mestre precisa ser adorador, todo pastor precisa ser adorador, todo apóstolo precisa ser adorador. Porque se nós não formos adoradores, não faz sentido a nossa vida. Deus tem nos chamado, amados, para a gente, nós quando demos a palavra desse ano do fluir, nós falamos que era um ano de desentulhar poços. É um ano de abrir novos poços e de desentulhar antigos poços. O que nós estamos ministrando, o que o AC ministrou aqui nesta noite, é uma parte desse processo de desentulhar poços. Deus quer trabalhar em você e através de você. Deus quer trabalhar através de cada um de nós. Lembrando que o nosso primeiro ministério começa na nossa casa, na nossa célula, ali onde nós estamos. Nós temos que ser os apóstolos, os evangelistas, os mestres, os profetas, né? É ali que nós começamos o exercício do nosso dom e do nosso chamado. Mas Deus está fazendo algo especial. E a gente sente, a gente pode ouvir o barulho de muitas águas. Quantos podem ouvir o barulho de muitas águas? Muitas águas. Muitas águas que Deus tem para fluir, para fazer em nós e através de nós esse ano. Isso é simplesmente o começo. Isso que nós tivemos aqui é apenas um pequeno início daquilo que Deus quer fazer na tua vida e através da tua vida, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Fala, obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Na vida de todos, independente de você ter vindo à frente ou não, na vida de todos, Deus tem uma grande obra para fazer. Vamos curvar nossas cabeças. Pai, nós te damos graças. Te damos graças por essa palavra. Te damos graças pelo teu Espírito passeando e operando em nosso meio. E nós colocamos a vida de cada um aqui. Nós somos gratos a ti, Senhor. Que o amor desse nosso Deus maravilhoso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolo e a direção e o fluir do Espírito esteja sobre você, a tua casa e a tua família. Deus te abençoe e vão na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. Sim. E enquanto você vai se despedindo, vai preparando o teu coração para a nossa conferência, sexta-feira, vai cantando essa canção. Em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Oh, tu és a fonte, Senhor. Declare, igreja, durante essa semana, no seu jejum. Eu quero beber da tua fonte,